Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de Santo Eleutério. Eleutério nasceu no ano de 456, na cidade de Tournai, na França. Conta que quando criança, estava brincando com alguns amigos, e um deles lhe disse que ele iria chegar a ser um bispo. Não foi um aviso profético, mas um pequeno gracejo maldoso, pois, naquela época, as responsabilidades desta função geralmente incluíam ameaças de morte aos bispos. De fato, ele viveu num período muito conturbado da história da França, que ainda estava sendo evangelizada, e sentia o domínio dos povos do norte europeu. Foi alvo de sucessivas invasões de povos violentos que só obedeciam à força militar. Eleutério seguiu a sua vocação, desenvolvendo sua ação pastoral neste campo. Chegou de fato a ser eleito bispo, o primeiro da diocese de Tournai, da qual foi o desbravador, que com imenso sacrifício, mas vencendo as dificuldades, fixou as bases para a futura grandeza daquela diocese. Somou-se ao incessante esforço da Igreja da França pela conversão dos povos recém-migrados, começando com o rei Clovis e a rainha Clotilde, que ele conseguiu converter com a ajuda do amigo, também santo, bispo Remígio. Naquela época era muito difícil organizar uma diocese com estruturas mínimas de clero, igrejas, centros de evangelização. O trabalho mais árduo era criar o espírito pacífico entre os habitantes da região, que viveram grande parte do tempo em confrontos por um pedaço de terra onde queriam sobreviver. Além disso, havia a complicada questão das conversões em massa, que se desencadeava a partir da conversão do rei. Confundindo nação com religião, a maioria da população queria se converter também. Deste modo, as conversões não eram bem feitas. A maioria era puramente exterior, ou apenas uma questão de política, não modificava o interior das pessoas. Mas o bispo Eleutério conseguiu, com poucos padres e monges, fazer uma evangelização sólida e bem feita, durante os 10 anos que dirigiu aquela igreja. Foi um verdadeiro instrumento de Cristo, zeloso, vigilante, enérgico contra as heresias e bondoso na tarefa da conversão dos pagãos. Eleutério foi vítima de uma conspiração, vindo a morrer como mártir por conta dos ferimentos infligidos pelos hereges no ano de 531, na cidade de Tournai, cuja catedral recebeu seus restos mortais, sendo dedicada a ele. Que a firmeza do testemunho de Santo Eleutério possa nos libertar de todas as mentalidades que nos afastam do verdadeiro sentido de ser igreja e nos conduzam a uma firme evangelização em favor de todos aqueles que têm fome e sede de Deus. Amado Pai, Deus uno e trino, que escolheste Santo Eleutério para o pastoreio dos fiéis, ajudai-nos a descobrir e viver a nossa vocação, dedicando nossas vidas ao serviço dos mais necessitados. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Eleutério, rogai por nós.